você. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Boa noite, amigos e amigas, para quem vai nos assistir posteriormente ou quem já está se conectando no programa Voz da Comunidade aqui na Rádio Cruzeiro, transmitido diretamente aqui do bairro Santa Teresa, Porto Alegre. Hoje, pauta super quente, especial, e com a presença de um convidado ilustre, deputado Dr. Tiago, que já está aqui conosco. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema que ele domina como ninguém, a situação da saúde aqui de Porto Alegre, para a gente poder desenvolver prioritariamente o debate sobre essa proposta da entrega da gestão dos hospitais de Porto Alegre para o Estado. Vai melhorar ou vai piorar? Então a gente vai debater, buscar com o doutor Tiago e com os demais convidados, aqui já conosco também, Ozzy Escarcel, líder comunitário, ex-conselheiro do AP, presidente da Vila Núcleo Prisma. Também aqui o nosso conselheiro do Orçamento Participativo, Juarez Oliveira, presidente da Santa Anita. Mas enfim, quero começar com um informe muito importante. Pessoal, ir se agendando amanhã, vinda do governador do estado e do prefeito Melo, os dois juntos no mesmo ato, aqui na região da Grande Cruzeiro, na Praça Rejane Vieira, no IP Barracão. Eu vou confirmar aqui o horário, às 11h30, então é de extrema importância. Quem tiver aqui pela região, é um momento histórico, vai ser anunciado investimentos em várias áreas do território aqui da Grande Cruzeiro, com a presença do governador e do prefeito. Essa agenda, ela deveria ter acontecido dia 31, às 17h30, porém, no dia 31, às 17 horas, caiu o céu, aquele vendaval que acabou prejudicando o evento, e ele remarcado, portanto, para amanhã, às 11h30, na Praça Rejane Vieira, aqui no IP Barracão. Mas, enfim, quero dar as boas-vindas aqui, começando pelos nossos conselheiros, Ozzy. Boa noite, Ozzy, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa pauta, nesse momento tão importante aqui da saúde do nosso bairro e no nosso município. Juarez Oliveira, nosso conselheiro titular da região aqui da Grande Cruzeiro. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos e especialmente ao doutor Tiago, que vai esclarecer para nós essa pauta da saúde que nossa região, eu falo nossa região, né, porque aqui está um vazio de atendimento muito grande e não sei se é descaso da secretaria ou da prefeitura, enfim, são postos de saúde fechados e as nossas emergências aí também, olha, eu acho que tem que ter uma solução. Se a solução é o Estado, nós somos parceiros. Se a solução nós temos agora com a situação também, depois eu pego um pedaço do gancho, mas
Nossa educação a gente está dando conta, precariamente, com o terceiro setor. A gente gostaria que o terceiro setor também, que nós, lideranças, também, né, tendência à saúde, mas a gente, na educação, a gente está conseguindo dar conta de 70%. Mas na saúde a gente não tem como ser parceiro do governo, né, para ajudar a fazer isso aí como terceiro setor, né, para poder ajudar o poder público para desenvolver bem os projetos. Era isso. Também agora aqui conosco, vou passar a palavra, desde já agradecendo a presença do Dr. Tiago aqui. A gente está devendo essa agenda para vocês. Dr. Tiago foi vereador por muitos mandatos aqui em Porto Alegre e já no segundo mandato como deputado concorreu a prefeito no último pleito. Vice, ó. Já estamos então já prevendo o próximo pleito, Tiago, aí então, como candidato a prefeito. A gente faz essa provocação porque eu acho que é importante a gente trazer aqui, mostrar para vocês as pessoas que trabalham pela cidade, especialmente alguém que tem conhecimento de causa, é da área, e eu tenho certeza absoluta que o governador e também o prefeito deveriam ouvir mais o doutor Tiago. Então, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua história antes da gente entrar na pauta, para que as pessoas o conheçam também. Michel, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Seu Zi, Juarez, é uma satisfação mesmo estar por aqui com vocês. Eu sou médico de formação, né? Sou médico municipário, sou médico do município de Porto Alegre, com muito orgulho. Entrei no concurso público em 97, 98. E vim atender, o meu primeiro local de votação foi aqui no Pax, aqui no Pronto Atendimento da Cruzeiro. Né? Atendi por 1 ano e meio aqui, até eu ser deslocado ex officio lá para o Lami. Aí fui atender no Lami, né? E de lá do Lami acabei criando uma identidade com toda a cidade, mas muito especialmente com aquela região da Restinga e do Extremo Sul, e continuo atendendo lá até hoje, né? Então, eu sou médico municipário, sou médico que está político, eu não sou político, estou, né? Sou médico da prefeitura, perito médico legista do Estado, tenho uma biformação, fiz medicina e depois direito, mas eu já atendi como médico, não de ouvir falar, eu já atendi como médico pela prefeitura em todas as regiões da cidade. Todas as regiões. Pelo menos em um posto de saúde em algum momento dessa caminhada aí que eu já tenho na prefeitura do século passado. São nós estamos em 2025, são 27 anos. Né? Atendi aqui no Pax, atendi muito tempo e estava atendendo por último agora no Hospital Presidente Vargas. Já atendi na Pitoresca, lá no final da Bento Gonçalves. Já atendi lá na Zona Norte, no Sarandi. Então, já atendi nas Ilhas, já atendi no Posto Santa Marta, já atendi no Modelo, já atendi na Tristeza. Pegando as 16 regiões do orçamento participativo, eu já atendi em todas. Então, a gente tem uma vivência nessa área da saúde, das dificuldades que as pessoas estão tendo e que agora, de um tempo para cá, depois a gente pode até explicitar, posso passar para vocês a minha visão desse processo, que é uma visão de que a saúde de Porto Alegre, infelizmente, gostaria que está dizendo uma coisa diferente, infelizmente tem piorado nos últimos tempos. Mas isso é a constatação que vocês têm tido nesses últimos períodos aí. Mas é isso. Resumidamente é isso. Sou porto-alegrense, nasci em Porto Alegre, né? Eu dizia na época eleitoral para a Juliana, inclusive quando a gente caminhou aqui na Tronco aqui, eu dizia para ela, nós somos a única chapa dos que estão se apresentando aí que os dois nasceram em Porto Alegre. Não, claro que as pessoas podem vir para cá, fazer a vida e tal,
Isso a gente entende e a gente recebe bem, como todo gaúcho porto-alegrense. Mas a única chapa em que os dois eram de Porto Alegre, a Juliana nasceu na Beneficência Portuguesa, eu nasci no Ernesto Dornelles, nós nascemos em Porto Alegre. Eu acabei morando em função das atividades da função do meu pai. Meu pai foi brigadiano, depois foi promotor de justiça. Acabei morando no interior alguns anos, mas voltei, 90% da minha vida eu morei em Porto Alegre. Então, eu amo muito essa cidade, gosto muito dessa cidade, não me vejo morando em outro lugar, né? E quero fazer de tudo para que as coisas sejam melhores, não só para mim, mas para toda a população, porque dessa forma, se as pessoas, a gente tem que entender cada vez mais de que se o meu irmão que está do meu lado tem uma condição melhor de vida, isso vai fazer bem para mim também. Claro. Então, esse é o meu objetivo de vida e eu sou mais ou menos assim. Habitação e saúde são questões básicas e a gente, principalmente nós aqui, que estamos nessa lida comunitária, buscando melhorias dia e noite, né? Eu posso falar, minhas palavras, certamente o Ozi e o Juarez também comungam, da mesma opinião, de que é uma luta incansável, a gente vê cada vez, no último período, mais distante, né? A gente vê uma série de oportunidades que é dada de financiamentos, de programas, mas a gente passou quase que todo o governo, segunda parte do governo Fortunati, do Marquesan, a gente não viu nada em relação à habitação aqui. E também, deste mesmo período, a gente viu as dificuldades aumentar no acesso à saúde, né? Basicamente, existe uma certa confusão, ou talvez por incompetência, inoperância, ou até mesmo pelo fechamento das unidades de saúde básicas aqui na região, que as pessoas acabam procurando de forma errada, digamos assim, né? Porque deveria se buscar na unidade de saúde básica, mas acabam buscando as emergências como a do postão. O exemplo, né? E a gente vê colegas seus, doutores, que fazem das tripas o coração para poder dar conta da demanda, mas isso também não tira a longa espera de 4, 5, 6 horas ou mais para um atendimento, como eu te disse, às vezes seria de unidade básica, que deveria estar funcionando, não está, as pessoas buscam emergência. Para essa situação, tem solução? Claro que tem, claro que tem. Nós estamos frente à maior falta, isso estou dizendo aqui para ti, isso eu disse para ele, na frente dele, isso eu digo para o prefeito, isso eu tenho dito na imprensa. Nós estamos diante de uma falta de gestão da saúde. Eu vou dar alguns dados para vocês. Primeiro dado é o seguinte: 80% dos pacientes que estão nas emergências, 80%, na emergência do Pax, na emergência da Restinga, na emergência do Conceição, na UPA Moacir Scler, no PA da Lomba, no PA da Bom Jesus, 80%. Isso não é dado meu, isso é dado da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Dá para abrir o dashboard aqui, que é um instrumento que eles fizeram agora, e a gente vai ver isso. 80% dos pacientes que estão nas emergências são classificados como azuis e verdes. Azuis e verdes são pacientes de baixa complexidade. É o paciente que está com uma gripe, que está com febre, né, que tem uma suspeita de sinusite, de pneumonia, que teve uma diarreia hoje, que está com uma gastroenterite. Esse paciente poderia e deveria ser atendido no posto de saúde, se o posto de saúde tivesse horário alternativo. O que é horário alternativo? É o terceiro turno de atendimento, é sábado, é feriado. O que aconteceu agora nesses últimos meses aí? Nós tivemos um feriado de quase uma semana de carnaval e agora quase uma semana de Páscoa, em que os postos ficaram fechados. Aí só pode superlotar as emergências, o posto está fechado. Então, a primeira ação e atitude que deveria ser feita pela gestão pública municipal é ampliar o horário de atendimento dos postos de saúde. Horários alternativos à noite, sábado, feriado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que deveria ser feita
e que aí, me desculpe, a prefeitura não faz por incompetência, por falta de gestão, é cadastrar os pronto-atendimentos como UPA junto ao governo federal. Porque se ele é cadastrado como UPA, ele ganha de incentivo R$200 mil por mês. A mais. A mais. Só tem um cadastrado como UPA, Michel, que é a Moacir Scliar. O pronto atendimento da Cruzeiro não é cadastrado como UPA. O pronto atendimento da Bom Jesus não é cadastrado como UPA. O pronto atendimento da Lomba do Pinheiro não é cadastrado como UPA. A emergência do Hospital da Restinga, que funciona como UPA, não é cadastrada. Então, são 20 milhões de reais que o município perdeu nos últimos anos. 20 milhões de reais, de 10 a 20 milhões por ano que está perdendo. Aí não adianta se queixar de falta de dinheiro. Então, assim, ó, as emergências... E aí tem um outro problema das emergências, que é o seguinte, que é o retrabalho. O que eu estou falando de retrabalho? As pessoas estão dizendo, não, porque o período eleitoral passou. Tudo bem, passou, não tem problema. Eu perdi a eleição, nós perdemos a eleição. Eu e o Juliano perdemos a eleição. Mas lá na época da eleição, eu dizia já que 132 mil, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o site da prefeitura que está dizendo, 132 mil pessoas de Porto Alegre, em Porto Alegre, esperam uma consulta, uma cirurgia, um exame. Isso por si só já é um absurdo. É o cara com pedra na vesícula que acaba tendo que ir na emergência toda semana porque não resolveram a pedra na vesícula dele. É o cara com pedra nos rins que acaba indo toda semana porque não resolveram a pedra nos rins dele. É um retrabalho. Isso aqui já é um absurdo. Só que agora piorou. Agora são 202 mil pessoas esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame. E em 7 meses piorou mais de 50%. Mais de 50%. Tá, mas e a falta de recurso? Vou dar um dado para vocês. O Estado contratualizou com o município a compra de 490 cirurgias de traumato-ortopedia para serem realizadas no Hospital da Restinga, de junho de 22 de maio de 22 a junho de 23. Sabe quantas foram feitas? 490. Pagou. Foi feita 30. Foi feita 30. 490 cirurgias, foi feita 30. Pagaram todo o valor, o Estado pagou todo o valor. O Estado só rompeu porque eu estava lá insistentemente pedindo para que fossem feitas auditorias sobre isso. Na terceira auditoria que foram até lá, e não tinha o médico ortopedista, que a combinação era ter 24 horas pelo contrato, aí a secretária me ligou, doutor Tiago, rompemos o contrato. Rompemos, não deu mais. Mas depois de pago já era. Depois que pagou já era. E aí... Onde é que está sendo discutido isso? O Ministério Público e os órgãos de controle. Mas perdeu o dinheiro. Então assim, ó, a superlotação das urgências e emergências passam. E eu estou dizendo, estou dando a dica para o secretário da Saúde, ele faz isso. Faz isso. Abre os postos em horários alternativos, ponto 1. Ponto 2. Faz um grande mutirão de consultas e cirurgias. O doutor, não, mas é impossível fazer. Não é impossível. O doutor Pedro Gus fez, na primeira gestão do Fogaça, o doutor Pedro Gus era o secretário de saúde, zerou a demanda reprimida, com a ajuda das lideranças comunitárias, foi buscar no conselho local, no conselho distrital de saúde, os seus alicerces, e as comunidades se ajudaram. E a terceira é a reabertura de leitos, né? Porto Alegre, isso é dado, Porto Alegre, nos últimos 5 anos, fechou mais de 680 leitos. Ah, mas abriu o Santa Ana, parabéns, muito bem. Abriu o Nora Teixeira, muito bem, parabéns. Mas se diminuir o que fechou e o que abriu, dá um saldo negativo de 680. Tá, mas onde é que fechou? Fechou o Álvaro Alvim, que eles implodiram, reumatologia, Hospital de Reumatologia, fechou o Parque Belém, fechou o Hospital Porto Alegre, que tem alguns atendimentos lá, mas é muito pouca coisa, e fechou a Beneficência Portuguesa.
A prefeitura assistiu complacentemente o fechamento desses hospitais. Assistiu, então ela é conivente com isso. Fechou uma unidade materno-infantil de 40 anos da PUC, que atendia criança, gestante e mulher. A PUC abriu a oncologia, porque ganha mais, mas o gestor público municipal tem que dizer, pera lá, tu não vai ganhar mais, tu vai fazer o que eu preciso. Então, é por isso que eu estou dizendo que o SUS tem 2 grandes problemas: financiamento e gestão. Mas em Porto Alegre, o principal problema é gestão. Vamos saudar aqui quem está nos acompanhando. Nosso conselheiro de planejamento justificou, estaria aqui o Dalaia, Wagner Dalaia, está conectado conosco. Silvana Pablo, Denley, grande doutor Tiago, baita presença. Luciano Leonardo, conselheiro da Cultura, conectado. O Armando Teixeira, que é enfermeiro aqui do Postão, dos lutadores da saúde, que é um dos líderes dos funcionários aqui. E é de frente do Pax, você vai conhecer, né? Grande trabalho dos nossos corajosos heróis trabalhadores do Pax. Enfermeiras, médicos, técnicos de enfermagem, fazem, a despeito de toda a dificuldade que tem, um trabalho maravilhoso e precisariam ser, sem dúvida nenhuma, muito melhor reconhecido. O Armando também, formado em Direito, cara que eu admiro. Boa noite a todos. Ao enviar o ofício ao governador, abrindo mão da gestão plena do SUS na capital dos gaúchos, o prefeito Melo e o secretário Ritter acabam de assinar o seu atestado de incompetência. Beatriz Souza, conselheira tutelar, a Bia, aqui da Cruzeiro, está conosco aqui acompanhando. A Joelma Lima, dando boa noite. A Bia, boa noite a todos e a todas. Como é bom ouvir que o controle está sendo feito, que tem um médico trazendo-nos essas informações. O Armando, urgente a implantação. Eita, o Maximiliano está aqui junto conosco. Aqui eu perdi os comentários aqui. Daqui a pouco volta, aqui, passar o dedo aqui passou. Mas enfim, o Wendel Boa Nova chegando aqui também, conselheiro do OP. Boa noite. Dali Michael, o privilégio ter o doutor Tiago na nossa região Cruzeiro. Sabrina Félix está nos acompanhando também lá de Tramandaí, Nova Tramandaí. Então, enfim, o pessoal está chegando, está acompanhando as lideranças. Importante a presença de vocês, importante que vocês compartilhem, copiem o linkzinho, joga nos grupos de WhatsApp, que o que mais importante importante as pessoas estarem conectadas, mas as pessoas poderem ver, acompanhar esse debate tão rico, as informações que o deputado doutor Tiago nos traz, opinião, para nós refletirmos e tentarmos construir juntos propostas para sugerir ao prefeito, também ao governador, políticas que possam tirar a saúde dessa situação. Nós vivemos um momento que é muito preocupante. Aqui ao lado aqui da nossa ferragem, Alice Camargo, ela teve dengue hemorrágica, enfim, agora já está em casa, mas diz que é um sofrimento danado, né? Muitas pessoas estão perdendo a vida com a dengue. Nós temos essa região aqui da Glória, encostada a nós, que é um dos lugares, e Partenon, que tem maior foco de vítimas da dengue. E nós não podemos esquecer que aqui a região da Grande Cruzeiro, especialmente a Tronco, Nossa Senhora do Brasil, tem um exército aqui do lado dessa mata toda, inclusive mal cuidada, mal limpada pelo Exército, e também a Prefeitura, que já deveria ter se apropriado do terreno que foi desapropriado para habitação, que poderá garantir a 180 ou 200 famílias, que era a estimativa do Hernani, a sua moradia, uma região que a demanda é muito grande. Mas, enfim, quero colaborar um pouquinho com as informações. Eu acho que a gente tem muita convergência em relação, importante, e aqui está aberto, deputados da direita, da esquerda, de oposição ou da situação. A saúde não tem ideologia, não tem lado partidário. E a gente vê, neste momento, a necessidade de pegar pessoas como o deputado doutor Tiago, trazer para produzir sugestões, ou fazer com que essas sugestões que ele traz, que pode ser a saída e serão as saídas para melhorar essa situação de saúde de Porto Alegre, a gente comece a potencializar, falando não só entre nós, lideranças, comunidade, mas levando para outras regiões a importância, porque infelizmente nós temos um problema com as nossas gestões, seja na área que for.
O cara senta na cadeira lá, é secretário, é o dono do campinho, fecha os ouvidos para sugestões e acaba, muitas vezes, a sua maior parte das vezes, nessa situação, levando para um caos, né? Ou uma inoperância, né? Onde tu vê em alguns setores, tanto do governo do estado quanto municipal, que as coisas não andam. E saúde, né? Que é muito importante. O senhor falou questão do hospital. Eu estava vendo, inclusive, algumas informações sobre o Álvaro Alvim, que era da Ubra. Um hospital montado com uma estrutura de prédio, local nobre, né, com estrutura. Foi a leilão, foi adquirido por menos de 20 milhões de reais. O que é 20 milhões de reais no orçamento da prefeitura, do estado ou federal? Poderia ter sido desapropriado, poderia ter o governo ter entrado no leilão, ter municipalizado, federalizado, botado dentro do sistema Conceição, né? Michael, é pior do que isso que está dizendo. É pior do que isso que está dizendo. O Álvaro Alvim, para lembrar as pessoas que é o antigo Hospital de Reumatologia e da Ubra, ele foi reformado pelo governo Fortunati Melo para a Copa. Foi gasto 100 milhões de reais porque ele foi o hospital da Copa. Ele foi o hospital sede da Copa, foco da Copa. E aí a prefeitura devolveu para o governo federal porque não tinha mais serventia. Devolveu porque não podia ser mais um hospital, porque tinha uma pedreira atrás que ia cair em cima. Aí eu passo lá essa semana e vejo que estão construindo prédio atrás dele. Então, para fazer prédio residencial, para vender, pode. Para manter como hospital ou com algum equipamento de atendimento, aí não podia. E o Parque Belém, deputado? É outra dessas coisas que a gente não entende, né? É outra dessas coisas que a gente não entende. Parque Belém, um hospital com toda a estrutura. A última vez que nos franquearam a entrada lá, tinha equipamentos lá dentro. Tinha equipamentos lá dentro. Um hospital que passou por várias reformas, que tem uma estrutura boa, né? E que, infelizmente, a prefeitura assiste complacentemente. A prefeitura poderia adjudicar o hospital. Se o problema é jurídico, adjudica o hospital, entra dentro do processo. Mas não, mas aí não se quer, não quer se envolver. Só em época de eleição, aí relembra, aí diz que promete que vai fazer, que não vai fazer, e as coisas acabam não acontecendo. Hospital Parque Belém, eu lembro, o senhor participou de muitas audiências, enfim, fez vários movimentos importantes na luta para que não fosse fechado primeiramente aquele hospital. Tinha problemas de prestação de contas, sim, tinha vários apontamentos, depois surgiram denúncias gravíssimas na gestão do governo Marquesan em relação a isso, e tinha uma tripa lá que justificava a prefeitura fazer o que o Fortunati fez aqui em relação aos terrenos para habitação, né? Desapropria, vai se discutir na justiça depois quem tem direito à indenização ou não, mas se apropria. Porque ali tinha uma questão de prestação de contas do SUS também, né? Que eram 17 ou 18 milhões, era algo semelhante, algo com valor maior do que o valor que quem ganhou o leilão, que é amigo de todo mundo, né? Logo na frente vocês vão ver que vai ter problemas aí, com certeza. Ganhou o leilão, participou, levou com a promessa de em 6 meses botar o negócio a funcionar e apresenta uma conta de mais de 70 milhões de dinheiro público para poder aplicar já num prédio privado para oferecer serviços públicos já parcerizados em cima de todos e de todos que já prestam serviço. Então, o que eu acho aqui, não sei se eu concordo ou não, tem um problema de gestão que é gritante, né? Um problema de ajuste da aplicação dos recursos. Mas o que é mais gritante aí é a questão da fiscalização, porque nós temos serviços também terceirizados, eles começam bem e depois terminam como está aqui. Ontem, vou pegar um exemplo,
aqui a unidade de saúde Moab Caldas, que está aqui em frente ao postão de saúde, aqui no postão. Quando se fechou a da Tronco, que aqui na Nossa Senhora do Brasil, encaminha para Moab Caldas. Quando se fechou a da Vila Gaúcha, encaminha-se para a unidade Moab Caldas. Quando se fechou a da Mato Grosso e da Orfa 2, encaminha para o postão, Moab Caldas. Então, ontem, às 3 horas da tarde, a gente deu um copo de água aqui para uma senhora, para o seu filho, que não conseguiu água lá dentro, saiu para a rua para pegar um ar, tomar uma aguinha. Já estava 4 horas esperando o pediatra e tinha 36 crianças na frente. A gente não pode normalizar, achar que isso é normal, doutor Tiago. A gente não pode se conformar, aceitar que, independente da gravidade ou não, tem que ser condenado a perder horas e horas num atendimento que às vezes não chega ao médico, Juarez. Às vezes a enfermeira ali, chefe, faz o primeiro atendimento. Não, aqui, ó, toma um negocinho, não sei se pode ou não, e volta. Se piorar, tu retorna aqui. Tem pacientes esperando, Michel, 22 horas para ser atendidos no Hospital da Restinga. 22 horas. Né? Aí não tem. Aí serve, aí passa qualquer limite de razoabilidade. Né? Aí é um atendimento desumano. Aí, por mais que. Então tá errado, tá equivocado isso. A própria questão da dengue, tá? Que tu mencionou aqui, a gente faz um apelo aqui para que as pessoas cuidem nos seus terrenos, qualquer recipiente pequeno, pode ser reservatório de mosquito, então procurem eliminar isso, né? Piscinas, mesmo aquelas de plástico com pouca água, reservatório, a aguinha do gato e do cachorro troca todo dia para não criar reservatório. Mas o que aconteceu? Por que também, porque não foi o único fator, mas por que também Porto Alegre explodiu? Porque os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia foram exonerados. Muitos deles foram exonerados, foi diminuído esse controle que se tinha, essa relação com a comunidade que se tinha, né? Foi diminuído de 8, 12 agentes comunitários que se tinha, se reduziu para 6. Agentes de combate a endemias também se diminuiu na cidade. Então, tu agrega novas tecnologias, sim, para o combate à dengue, mas tu não diminui o servidor público, que vai ser fundamental, principalmente nesses momentos de crise. Então, isso também denota dificuldade da gestão nesses processos. Então, assim, nós precisamos, em Porto Alegre, ampliar o acesso das pessoas. De que forma se faz isso de forma rápida? Ampliando o horário de atendimento dos postos que já existem. Horários alternativos, à noite, sábados e feriados. Isso foi um compromisso que foi assumido por todas as candidaturas na época eleitoral. Né? Então tem que ser, se é um compromisso assumido, tem que ser honrado. O prefeito anterior fez a mesma promessa e não cumpriu. Nós temos um PSF Santa Anita, quando foi lançado em 96, eram 4 agentes. 4 agentes de saúde, médico, auxiliar, enfim. E nós temos E aí, em tratativas com a prefeitura, mais perto de 4 agentes virou em 3, depois em 2. Aí fomos fazer uma pressão em cima da antiga gestão, nem é essa atual, né? Porque daí não podemos chamar porque já tinha 2 concursadas, não chama por causa da burocracia. Porque uma tinha falecido, ainda constava ainda a listagem como ela estava atuando. Ela estava inscrita, já falecida. E uma outra pediu a demissão também, mas não deram baixa. Aqui, enquanto o Chiquinho dá uma consertada aqui no cabo aqui que afrouxou do Juarez, eu quero lendo aqui os recados. Roberta Rodrigues. Boa noite a todos. Doutor Tiago, seja bem-vindo na região da Grande Cruzeiro.
Aximon Corvo, que é nosso amigo, dando boa noite, doação preventiva, tá aí. Cindy Silva, tá aqui conosco. O Andréia Zanini. O Wendel tá dizendo que tá puxado o microfone ali. O Chiquinho agora já tá resolvendo. Doniara Barbosa Pereira aqui conectada aqui conosco aqui também. Lembrando que você pode fazer a sua parte nos ajudando, compartilhando, copiando o linkzinho desta live. Você também pode continuar acompanhando também pelo aplicativo da Rádio Cruzeiro. Basta baixar ali no site www.radiocruzeiro.com.br. Enfim, tá chegando gente, olha só, bacana. Agradecer a todos que estão compartilhando, muita gente já compartilhando também, muito importante. E hoje com a presença do nosso amigo aqui, ilustre deputado estadual, doutor Tiago, está tratando, e nós queremos entrar um pouco também depois nesse tema, dessa grande polêmica. O Juarez vai ter que sair. Estou devolvendo para o Juarez a palavra aqui, depois a gente continua aqui. Mas continuando, aí nosso PSF que vem não sobrecarregar as emergências onde procura os acamados. Hoje nós temos só com 2 agentes, nós estávamos só com 1, estamos agora com 2 agentes. De tanto a gente lutar pedida aqui na distrital aqui, botaram um agente agora, faz alguns meses botaram um agente. As UBS, Unidade Básica de Saúde também, da Cachoeira, se deslocou para Erechim. Ela atendia toda a Cruzeiro, a Orfas, a Mato Grosso e a Santa Anita. E as pessoas têm que atravessar a Nonoai para poder ter um atendimento. Não vão. Não vão. E aí, nós temos também que ele citou, o da Tronco também, que era uma UBS também, que é um Saúde da Família. Então é assim, ó, tá difícil. Agora, o ano passado conseguiram uma emenda parlamentar de 150 mil, porque o nosso PSF tem a sensibilidade. E aí conseguiram, que ele está localizado no prédio do governo do estado, né, que é o Piauí. Conseguiram ali uma emenda de 150 mil para fazer uma rampa para os cadeirantes, para as pessoas da terceira idade também. Resumindo, não, esse dinheiro vai para a saúde que vai fazer a aplicação, porque não faz esse tipo de coisa em prédios que não sejam da saúde. Então, é muita burocracia em cima, entendeu? Então, a gente fica meio assim, né? Porque agora, eu vi a notícia também agora, que a emergência do Hospital da Restinga também vai passar por uma adequação, que tem que fazer uma limpeza, higienização, vai ficar alguns dias fechado, então vai sobrecarregar mais outras unidades de emergência, né? Como Vila Nova, que é uma referência mais próxima, e outros hospitais aqui da volta. Então o governo fecha e recomenda, se desloque para tal lugar. Pô, é fácil daí, né? É fácil, olha, vamos ficar fechados, recomendo que nem fechar aqui os postos de saúde aqui, e dizendo assim, ó, logo a gente vai fechar o da Cruzeiro agora recentemente. Agora vai vir a Secretaria de Obras da Prefeitura, né? A SMO, para fazer uma pequena reforma, mas diz que esse ano ainda entregam o prédio. Para onde vai esse pessoal? E o programa da família, quando foi lançado em 96, ele atendia 2.500 pessoas. Aí passou para 3.200 pessoas. Hoje está em 4.000 e poucas pessoas, com 2 agentes de saúde, que não pode nem se deslocar, porque não tem esse aparato. Então, ele já foi criado para desafogar as emergências das UBS, né? E ele não está funcionando. E ele está ali. É que eu fico terceirizando, a saúde está sendo terceirizada, mas não está sendo acompanhada. As pessoas, sei lá, participam de um leilão ou fazem uma oferta bem boa, né? E aí a prefeitura disse assim, bom, passamos a bola para o fulano. Mas aí quem é que fiscaliza? É a pessoa que vai para o microfone ou vai para o jornal se queixar pelo mau atendimento. Ele não é um vigilante, ele é um sujeito de direito. Eu acho que saúde tem que ter pessoas também dentro da própria saúde, do governo. No momento que eu vou passar a responsabilidade de qualquer atendimento, eu tenho que ter um órgão fiscalizador disso. Se a pessoa não der conta, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão sobre
O caso não dizer assim, ó, não é com nós, como é agora, tá aí, não sei qual que está agora aqui na Cruzeiro, que parcelizaram agora, não me recordo agora quem está na Cruzeiro. Pois é, tem autonomia. Se tem autonomia, não tem uma vigilância segunda via ali? Não tem. Juarez, eu quero me colocar à disposição de vocês para estar recebendo todas essas denúncias. E o que tu mencionou das emendas é exatamente o que acontece. Eu vou mostrar das minhas emendas. Eu vou te ser franco, assim, eu desisti de mandar emenda para a Prefeitura de Porto Alegre. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é documento da própria Prefeitura. Secretaria de Obras e Viação, manutenção e conservação de vias públicas localizadas no extremo sul da capital Restinga. Emenda não aceita. Emenda não aceita. A Smurb já tem contrato e tal, só que não patrola nenhuma rua. Aí olha aqui, ó, Secretaria de Obras e Habitação. Reforma ou ampliação da rede de água da comunidade da Juca Batista 3240. Emenda não aceita. Sim. Tem contrato, alguém que deveria ter feito e não fez. Então é assim, não aceita as emendas. Sim. Não aceita as emendas. Vou passar esse documento para vocês. Não, importante passar esses documentos. Como o Juarez citou aqui, nós temos 5 unidades que foram fechadas. Vila Gaúcha, na Vila Gaúcha, lá em cima, Belvedere e Rui Ramos, na Correia Lima. Olha a distância que é um postão. E tô à disposição para a gente fazer uma audiência. Vocês me demandando, eu marco uma audiência na Assembleia Legislativa para a gente convocar a Prefeitura e discutir esses temas. Não, nós precisamos, é uma demanda agora que urge, como a gente vai passar agora certamente, já está apontando uma epidemia da dengue, essa é a verdade. Não tem leito hospitalar aqui no postão, lendo uma mensagem aqui que foi mandada para nós pelos funcionários, era para ter 9 pessoas a capacidade, tem mais de 30 internados ali, porque não tem para onde mandar, não tem leito hospitalar. E aí a gente, em contraponto, a gente vê o Hospital Parque Belém, que poderia... né? Tem 120 leitinhos lá que poderiam ter sido reformados, ter colocado... Receber as pessoas com mais dignidade. Com mais dignidade. Os dependentes químicos aqui, que frequentemente a gente tem gente internada no chão aqui. Isso aqui virou o pronto atendimento da Cruzeiro, que era para ser um pronto atendimento, hoje na verdade é um hospital clandestino. É um hospital clandestino. Precarizado porque não tem condições. Ele não foi feito para ser um hospital, e é um hospital clandestino. As pessoas ficam internadas aqui 7 dias fazendo antibiótico endovenoso. Doutor Tiago, a última notícia pode piorar ainda mais a situação. Não sei se o senhor chegou a ler, acompanhar o anúncio que o Ministério de Planejamento, que cuida do patrimônio do INSS, fará a venda direta de alguns terrenos que é do INSS para jogar essa grana para o fundo do INSS. Isso está dentro do fundo, não pode fazer nada. O município, se pleitear a doação, não vai receber, fazer pergunta não pode, porque é do INSS, é desse fundo todo o patrimônio que o INSS tem. Inclusive aquele prédio do antigo INSS na Uruguai foi colocado a leilão. Mas aqui na nossa região, 3 terrenos foram colocados a leilão. Um com mais de 18 mil metros quadrados, que eu não enxergo outro espaço que não seja o terreno onde está construído o postão da Cruzeiro. Um outro com quase 4 mil, que é a escola Alberto Bins, que ao lado foi construída uma EMEI municipal. E o outro de 400 metros, que eles dizem que é uma já ocupada, que acredito que seja onde é a subprefeitura, onde era o escritório da Tronco aqui do lado. E aí eu fico perguntando, essa pergunta eu estou pedindo uma agenda já, eu acho que tem que pedir uma audiência com o Melo, porque falar com os secretários, pedir informação, pedir para que encaminhe algumas situações, está bem difícil. Eles, não, já estamos vendo, está encaminhado, pedir informação, já está... É quando a gente depara com um anúncio desse, onde tem terrenos que a gente inclusive está pleiteando, uma demanda nossa para aliviar o postão, a construção de uma UPA padrão 3 aqui, para resolver isso. UPA padrão 3, ela vem com 24 leitos, para quem não tem nada, para quem está internando de uma forma irregular, já é alguma coisa. O que a gente encontra
De outro lado, a argumentação que vem por recado não direta é que vai criar hospital, vai criar UPA, tá? O problema não é isso, não é construir, o problema é o custeio. Mas a gente vê o seguinte, tanta terceirizada, a gente vê tantos serviços que foram fechados, unidades de saúde que estão fechadas, só que são 5. Na cidade deve ser umas 20, não deve ser menos do que isso. 5 só na região da Grande Cruzeiro. Será que não dá para fazer uma boa gestão, fiscalizar, aplicar bem o recurso público, para que a gente possa dar vida sem aumentar o custeio da saúde, mantendo os limites ali, a responsabilidade? Será que não dá para fazer isso? Será que é tão difícil? Nós que somos leigos, não somos estudados, não somos médicos, a gente é o cidadão que vive ali, Juarez, doutor Tiago, a gente vive porque a gente sempre diz, a gente não é contra governo A, B, C, de direitos, que não interessa, nós somos usuários do SUS, nós não temos para onde correr, nem para onde ir, levar nossos filhos, nossos parentes, quando a gente adoece, a gente só tem uma porta para entrar e é via o SUS. E aí precisa ter uma unidade de saúde que tenha um atendimento, as condições mínimas. Nós precisamos ter uma emergência que tenha agilidade, que já leva o nome de emergência. Uma emergência que demora 6, 7 horas para dar um atendimento não pode ter nome de emergência. Então, doutor Tiago, eu fico muito feliz, agradecido pela tua presença aqui. Esperamos fazer outros debates. Quero ver agora com os colegas ali se querem perguntas, indagações, aproveitar. Agradecer aqui, também aqui, olha só, o pessoal tá chegando aqui, Prefeitura não assinou a doação da área do INSS, que era a tronco. Maldini participou disso. Olha aí, vai recebendo o recado aqui, na gestão anterior, José Fortunati foi buscado essas áreas para o município, porque tinha todo... O senhor acompanhou como vereador lá na Câmara, as audiências, quantas vezes usamos a tribuna, porque tinha as incertezas para onde é o povo. Então, tinha técnicos, tinha pessoas que se debruçavam, e todo o nosso carinho, nosso apreço a uma delas, o Rodrigo Maldini, um jovem advogado que muita falta faz para a gestão municipal. Também aqui conosco, Beatriz, boa lembrança do CDQ. Se você é usuário de saúde pública como nós, vamos juntos na luta por melhorias. Álvaro Correia, cabeça aqui conosco. O Birinha entrou agora na área, o Birinha. Aqui, saúde e educação. Valmir Bernardi, um abraço, Bernardi. Álvaro Correia só aparece em época de eleição. Vilma Silva conosco, a Beatriz. Também precisamos pensar na infância que está na lista de espera por especialistas via GERCOM ou GERIM. Olha aí, Daniel Milkvix de Camargo, Luciano Santos, Elizabeth da Silva, ONG USP, Jorge Lima tá conosco, enfim, Andréia Zanini, acho que já citei aqui, enfim, Roberta Rodrigues, boa noite a todos, doutor Tiago, seja bem-vindo na região da Grande Cruzeiro. Saúde é uma pauta que não se esgota, né, doutor? A gente pode ficar aqui... A situação do município do estado na saúde, como é que vai ficar? Deixa eu muito bom, Juarez. Tem alguma coisa de concreto nisso ou é umas negociações futuras? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o prefeito municipal, bem claramente, de forma bem transparente, levou ao governador o pleito de mais recursos para a saúde, certo? O governador disse ao prefeito municipal, de forma muito direta, o seguinte: eu coloco mais dinheiro na saúde de Porto Alegre, mas eu quero gerir a saúde de Porto Alegre, porque não está sendo bem gerida. É isso, de forma muito simples, foi isso. Eu quero gerir a saúde de Porto Alegre, coloco mais recursos, mas eu quero gerir. 490 cirurgias foram contratadas com vocês. Vocês subcontrataram o Hospital da Restinga. Ele entregou 30. Vocês não estão gerindo o recurso direito. Então, eu vou gerir a alta e média complexidade. Bom, isso é o que foi falado. E na quarta-feira eu dizia da tribuna da Assembleia o seguinte,
que o caos já estava instalado na cidade, que todos nós estamos vivenciando. Eu estou vivenciando isso. Eu saio daqui agora, eu vou atender lá na Restinga, no meu consultório comunitário lá. Lá eu tenho certeza que eu vou ficar atendendo até 1 da manhã hoje. Vou ficar atendendo até 1 da manhã. As pessoas não conseguem atendimento. Essa é uma realidade. Então, assim, e aí disse isso. Aí o prefeito e o secretário, eu tenho os áudios aqui, aceitaram isso. Aqui, ó, site da prefeitura. Prefeito aceita a proposta do governador do estado para assumir a gestão de média e alta complexidade. Site da prefeitura. O e-mail, o Twitter do prefeito. Encaminhamos ainda hoje ofício comunicando que a prefeitura aceita a proposta do governador do estado, Eduardo Leite, para que o estado assuma a média e alta complexidade hospitalar em Porto Alegre. Certo? Terra. Site Terra. Prefeito aprova a proposta do governador para gerir hospitais de média e alta complexidade. Clique RBS. Melo diz que aceita oferta de Leite para que o estado assuma a gestão dos hospitais de média e alta complexidade em Porto Alegre. Porto Alegre, 24 horas. Todas as notícias são assim. E aí, para minha surpresa, Cavalinho de pau. Ontem o prefeito vem até a Assembleia Legislativa, numa audiência pública, proposta pelo deputado Miguel Rosseto, nem foi proposta por mim, e diz que não é bem assim. Diz que não é bem assim. Então lá na prefeitura, no governo do estado é uma conversa. Na Assembleia Legislativa é outra conversa. Aí diz, não, nós queremos ver o dinheiro do estado. Nós queremos ver se o estado vai ter gestão na saúde. Nós não vamos colocar o HPS e o HPV. O secretário deu entrevista, o secretário municipal de saúde, dizendo como ia transpor os servidores do HPS e do HPV. Deu entrevista dizendo como é que ia fazer isso. Então, assim, aí não dá para... Quem tem uma conversa num fórum, tem outra conversa no outro fórum. Diz uma coisa para um, né? Para um é corajoso, para outro aí se intimida, né? Não quer resolver o problema, daí não tem como se chegar a um consenso quando não se atua frente a um problema grave como a saúde, como se fosse um adulto. Parece criança. O meu filho, que é criança, age assim, né? Então não pode, isso não é sério. Isso não é sério, não é sério lidar. Isso aqui é uma constatação. Não é sério tu num fórum te posicionar de uma forma, em outro fórum que a pressão é outra, te posicionar de outra forma, tu não consegue avançar com isso. O governador continua e hoje deu uma entrevista dizendo a mesma coisa. Porto Alegre recebe recurso federal e estadual para alta e média complexidade. Porto Alegre está dizendo que não consegue gerenciar alta e média complexidade com relação a isso. Nós estamos dizendo que o problema não é só recurso, é gestão. Se Porto Alegre não consegue fazer isso, abra mão que o Estado vai fazer. É isso que ele falou. Então, não é o ideal? De forma nenhuma é o ideal, né? É terceirizar mais uma vez o problema. Nós estamos vendo em toda a cidade que está acontecendo isso, né? É o que eu acho mais correto? Não é o que eu acho mais correto, mas é o possível nesse momento, principalmente no momento em que a saúde toda está em xeque, a saúde das pessoas está em xeque, né? O que não se pode mais é continuar negligenciando a saúde das pessoas como está ocorrendo agora. De 132 mil pessoas esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame, não é gente de todo o estado, é gente de Porto Alegre, que mora em Porto Alegre. Agora é 205 mil pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão esperando uma cirurgia de traumato-ortopedia e está sendo marcada para 2035 no Hospital Independência. Senhora que não caminha,
Isso não é fato isolado. Eu tenho no meu celular pelo menos 10 casos como esse. Senhora com problema no joelho que não caminha, que teve. E isso é até zombar da pessoa. Marcar uma cirurgia para 2035, uma pessoa que não caminha por um problema no joelho. Então isso está se avolumando. 85%. Se eu for citar todos os dados aqui, nós vamos ficar até amanhã, mas assim, 85% das pessoas com câncer de intestino diagnosticados em Porto Alegre são nas emergências. São porque o intestino já obstruiu pelo câncer. E aí foi se ver esses 85% de diagnóstico, as pessoas estavam esperando há 3 anos para uma colonoscopia. Então, esse é o caos que está montado na cidade. Não é uma percepção minha, não é o deputado Thiago pegou no nosso pé, não é isso. Isso a gente está dizendo há bastante tempo e tem piorado ao longo do tempo. Piorou 50% nos últimos 6 meses. Os números estão dizendo isso. Doutor Thiago, sua fala agora provocou aqui uma série de comentários que eu acho que é a riqueza desse programa, quando a gente propôs criar a Rádio Cruzeiro aqui conjuntamente aqui para ser a voz, instigar debates que pudesse trazer também propostas para melhorar a vida de todos. Olha aqui, ó, a Bia, a conselheira presidente da União de Vilas, mas o prefeito falou no período de campanha eleitoral que iria fazer um hospital novo para o presidente Vargas. O que houve? A Yara aqui, Barbosa, tudo bagunçado, até uniforme de escolas não foram entregues, mal administração de tudo. Olha agora aqui, a Patrícia Santos, vai piorar. O exemplo é o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é administrado pelo Estado. Baixos salários, problemas com terceirização e má administração. Eu quero fazer uma provocaçãozinha para o senhor refletir aqui conosco aqui. Enfim, o Estado está aplicando, seriam 12% na saúde. O Estado, para resolver, reduzir essa enxurrada desesperada de pessoas que vêm buscar atendimento aqui na capital, não deveria ter hospitais de referência nas grandes cidades, pelo menos no interior do Estado, para reduzir? O Estado, será que está fazendo a sua parte nesse sentido? Porque o que eu vejo aqui, né? Eu vejo um jogo, uma cortina, eu digo para você que está me assistindo aqui, até combinado, porque o negócio está indo ladeira abaixo, está piorando. Emergências lotadas, faltas de leitos. Nós temos que a emergência do posto de saúde, que não são os heróis, os médicos, os enfermeiros, né, o pessoal que trabalha ali para dar conta sem estrutura. O Juarez está indo aí. Só um pouquinho. Então, superlotada a emergência do postão, assim como pronto-socorro, enfim, não tem onde mais colocar as pessoas. As pessoas estão, de fato, agora, não é só na psiquiatria do postão, em todas as áreas, tendo que ficar em cadeiras. A minha mãe já teve internação no GHC, no Conceição, e teve que ficar sentadinha numa poltrona, esperar uma cirurgia com muita dor de vesícula. Enfim, teve uma outra coisa também que ela internou, tem que fazer 2 cirurgias, teve que ficar numa poltroninha, sem acesso à visita, num corredor. E é isso, meu povo, não é só nos hospitais municipais. O GHC, os hospitais também, que são federais, que Juarez, Bom, pessoal, muito obrigado, doutor Thiago, por ter comparecido aqui na região, né? O senhor tem um carisma bem grande para essa região, né? E a gente também compactua com isso. Eu vou ter que me retirar porque tenho uma coisa de família que já tenho pré-agendado já. E vou dar uma deixa que o Coisa falou. O que mais me dói, eu passar na PUC, na Santa Casa, e ver aquelas as pessoas com 5, 6 horas de viagem, pessoas com 50, 60 anos, chegando 6 horas da manhã e retornando à tarde para suas cidades. Pois é, isso aí, acho que a saúde está num todo, né? Acho que a gente tem que, nem tu tinha falado, né, Michel, fazer hospitais estratégicos, que as pessoas sofram menos para procurar. Eu sinto aqui na pele, morando aqui do lado, imagina se eu tiver que
lá para Gravataí, lá para Passo Fundo, lá. Só consigo lá em Passo Fundo, 5 horas de viagem. Passando mal, comendo mal, enfim. Eu acho que assim, ó, a saúde num todo, não é só aqui no nosso município, na nossa UBS, eu acho que é num todo mesmo. Tem, sei lá, eu acho que nem o senhor falou, é gestão, né? Acho que investimento, gestão. O governo federal está a cena e as pessoas têm que aproveitar e pegar, investir sim. O que mais me dói, assim, que eu percebo, é fazer a manutenção disso aí. Construir uma casa é fácil, né? Mobiliar ela também é fácil. Manter uma casa, isso que preocupa os governos. Estão enxugando a máquina pública, né? Então, isso que mais dói, mas eu não gosto de ver casas micro. Quando eu vou para o centro, eu não gosto, digo, que ali só pessoas com sofrimento dobrado. E muitas vezes fico aqui, não consegue a consulta e volto de novo, daqui a 15 dias eu vou voltar para cá de novo. É maçante mesmo. É uma falta de humanismo. Nesse caso, é falta de humanismo. Bom, pessoal, vou ter que retirar, que eu tenho já um outro compromisso. Mas fica à vontade, viu, Michel? Agora é 19h09, 7h09 da noite. 7? Não, 19, é 7h09. O Juarez tá aqui, tá. Mas, doutor Tiago, eu quero fazer uma provocação. Porque é o seguinte, vamos lá. Toda essa crise aí, que eu entendo, depois das suas falas aqui, as informações que tu nos trouxe, como uma cortina de fumaça, né, para esconder a precarização do que está acontecendo na saúde. Não era o momento de tanto o governo municipal de saúde de Porto Alegre, também as prefeituras da região metropolitana, porque me parece que tudo se concentra somente em Porto Alegre, mas enfim, especialmente aqui do entorno que procura atendimento aqui em Porto Alegre, botarem a sandália da humildade. E aí eu digo o seguinte, aí é município, é estado, é subprefeitura, de fazer o seguinte, um comitê da crise, né? Comitê da crise. Eu acho que assim, ó, Porto Alegre, o que está acontecendo, que é referência, tudo cai aqui, mas poderia tomar a iniciativa, né? Botar o prefeito Sebastião Melo, o secretário Ritter, chamar quem tem conhecimento de causa. Eu digo o seguinte, não é me ouvir as lideranças aqui, mas vai chamar os funcionários que estão ali na ponta, quem é da área, os médicos, quem respira a saúde, como o doutor Tiago está procurando propostas, sugestões para resolver a situação, e às vezes, né, ou na maior parte das vezes é ignorado pelas gestões do município e do estado. Antes de fazer qualquer ação, tem que se criar um comitê para poder ouvir. Não tem condições de resolver, já jogar a toalha, é o que me parece, em relação à saúde, aqui gestão dos hospitais, especificamente aqui, cria um comitê da crise. Chama o Tiago, chama outros médicos, ex-vereadores, chama gente da área, chama os sindicatos médicos, associações de classe. Vamos botar humildade sem pauleira aí. Eu digo o seguinte, cara, não é para ficar botando só o dedo na ferida, né, transformar como palanque político de apoio ou não apoio ao governo, mas sim de elaborar propostas, sugestões para que a gente saia dessa situação. Qual foi isso é muito importante que está dizendo, Michel. Então, assim, com relação à descentralização do serviço, a audiência pública foi lá para discutir o projeto Assistir do governo do estado. O projeto Assistir é exatamente isso, é tirar recurso de cidades centrais e colocar esse recurso em hospitais regionais, certo? Tirar recurso de locais, de prefeituras que não comprovam a produção, como por exemplo Porto Alegre, e colocar em serviços que vão ter produção. Por exemplo, São Gabriel foi aberto um serviço de urologia que está atendendo toda a região. Esses pacientes não estão vindo mais para Porto Alegre, né? Passo Fundo, a mesma coisa. Então, o programa Assistir é isso, é tirar dinheiro da onde não tem produção e botar
aonde tem produção. Outra coisa que seguramente fez com que o governador tivesse feito essa proposta ao prefeito, né, porque eu sei disso, porque eu já tinha conversado com o governador sobre isso, é a ameaça da prefeitura, e isso que o Juarez disse é muito importante, de sonegar atendimento para gaúcho, de sonegar atendimento para as pessoas. O SUS não Universal. pode sonegar atendimento para as pessoas. Isso é o primeiro pilar do SUS. Não pode. Não é porque o posto é em Porto Alegre que vai sonegar atendimento a uma pessoa que esteja passando mal e que mora em Viamão. Não pode isso. E a prefeitura fez diversos movimentos nesse sentido, de dizer que ia restringir o atendimento em Porto Alegre a quem mora em Viamão, a quem mora em Cachoeirinha, a quem mora na região metropolitana. Então, vocês não estão tendo competência e não estão conseguindo fazer, eu faço. Vocês me passem e eu vou fazer. Eu vou dar um jeito, eu vou ter gestão e vou fazer. Então, é o ideal? De forma alguma é o ideal. Mas nesta conjuntura, é o que era possível ser feito pelo governador, a proposta. Não sei nem se vai ser aceita pela prefeitura. A prefeitura, a gente já não sabe qual é a palavra que ela vai ter, né? E isso não é só nessa área, isso tem sido recorrente em outras áreas. Diz que está solucionado as casas de bomba e cada chuva que tem é a cidade alagada, né? Em todas as áreas. Diz que está solucionada a educação infantil, tem 6 mil crianças fora da escola, né? Fecha escolas de educação infantil que prestavam serviço para o município há 18 anos, como, por exemplo, a Girassol lá no Lami, né? Então, é uma fala num fórum, outra fala... Aí não é adulto, aí não é adequado. Mas, assim, o que eu vejo? Nós não podemos deixar agudizar ainda mais uma coisa que está ruim. Então, eu discordo das opiniões de que isso vai piorar, eu sou um otimista. Eu acho que se essa ação for tomada, eu acho que vai melhorar, né? É o ideal? Não é o ideal. É o que tu gostaria? É o que tu faria? Não é o que eu faria. É o que deveria ser feito? É o que é possível ser feito. Às vezes não é o ideal, mas é o que é possível ser feito nesse momento, uma vez que a gente está à frente de uma situação completamente sem controle do município de Porto Alegre, sem controle no sentido de sem gestão do município de Porto Alegre. Olha esse dado aqui, ó. Olha esse dado importante, ó. Álvaro Correia, o Estado encheu a caixa de grana na enchente, cadê esse dinheiro? Poderia ser investido na saúde. Mas olha aqui, ó. Elis Lima, ela é agente de saúde aqui do Postão, ela manda a seguinte mensagem: infelizmente a saúde só piora. 4 postos sendo atendidos na área 8 do Postão, Mob Caldas. Grande demanda e pouca mão de obra. Trabalhadores não estão dando conta e até mesmo adoecendo nesses últimos dias. Quase 1.000 atendimentos diários. Nossa. Angélica, Telecheia, Raquel, Melo, Bira Júnior. Parabéns, Michel, pela condução do programa. Um grande abraço, doutor Tiago. Não sabonetei, cobra da gestão omissa do prefeito Melo. Não, que não está saboneteando, acho que a linha até... Não, mas o Thiago aqui está metendo o dedo na ferida, eu acho que é isso. Tá, sentindo, faltou as vírgulas aqui, os negócios, enfim. O Ozi quer fazer uma colocação. Eu quero agradecer ao doutor Thiago por estar aqui. E uma reflexão, o doutor Thiago falou das má gestão, e isso é uma coisa que a gente observa. A olho nu, não precisa estar dentro de prefeitura nem nada. E eles querem que a má gestão, que eles querem entregar os serviços todos. E o que vem me causando preocupação agora, por último, é o DEMAI, é a água. E a água é saúde, né? A água é a saúde. O que está acontecendo em Porto Alegre, eu não sei se vocês observaram. Estão botando cano por tudo até lugar. E tem lugar que a água está faltando uma semana. Isso é o caminho para a terceirização, é assim que se faz, assim que você é. Né? Ganha simpatia. E o que eles fazem? Eles começam a prodigar o serviço, que é para dizer que tem que terceirizar. E fazendo o serviço, que estão botando cano, estão arrumando. E o que nós temos um exemplo do que é privatização aqui, que é a CR Equatorial.
Então, eu acho que é uma coisa de se preocupar com o DEMAI. É uma coisa de a gente estar muito preocupado, porque a água é essencial para tudo, para a saúde, para tudo. A gente está discutindo saúde. Eu sou um que o Michael sabe, foi ele me defender ali. Eu sou um que vivo, eu tenho 26% de função respiratória. Né? Eu estou falando aqui que eu dei uma melhorada, porque eu não tinha condições de falar ainda Maria. Então eu vejo a saúde como a parte principal, mas a gente não pode deixar de olhar para o lado do DEMAI, porque a água é tudo. E sem água não existe saúde. E eu me preocupo muito. A terceirização, desde que eu vejo essa terceirização, não vi uma que deu certo. Eu não vi uma que deu certo. Eu sempre tive eu já votei contra a privatização do DEMAI, continuo com essa posição, ainda mais no projeto, no escopo do projeto atual da prefeitura. Qual é o projeto atual? A prefeitura continua com a captação da água, com o custo da captação, continua com o custo da distribuição e ela terceiriza a cobrança. Parte boa fica... Mas aí até eu quero esse negócio. Sim. Outra coisa, só para lembrar as pessoas, né? O DEMAI, desde a época que eu entrei na prefeitura, em muitos momentos ele era tão superavitário que ele pagava as contas, ele pagava o 13º dos funcionários. Então, é de novo uma situação de gestão. E eu me associo à ideia daqueles que estão propondo e vão propor nos próximos dias que a questão do DEMAI seja levada para um plebiscito. Acho essencial. É uma questão plebiscitária, né? A população é tão importante que a população diretamente deveria decidir o que vai ou não ser feito nesse processo. Eu acho que o caminho é esse. Não podemos deixar que nessa um plebiscito. O povo decidir. Né? Eu acho que o caminho é esse. Temos que partir para esse lado, porque não é possível entregar mais a água, que é o caminho essencial para todos nós, né? Entregar assim de mão beijada de novo, que nem a luz. Doutor Tiago, muito obrigado. Eu já estou meio atrasado. Fico muito agradecido a sua presença aqui. Temos junto aí para outros. Me dão licença. Até mais. Tchau. O Zitei, eu sempre brinco que eu tenho uma cesariana. Vai sair para namorar com 30% do pulmão? Olha aí. Romance, encontrou uma ex-namorada agora aqui no estúdio, aqui, não vou nem falar quem é. Não gosto de fofoca, né, Carla? Não gosto de fofoca. Mas enfim, a gente brinca que tem essa liberdade, tanto com a Carla, trabalhou muito tempo aqui conosco, aqui na região. Belo ser representado, Deusinho. Olha a Bia aqui. Parabéns pelo excelente debate, necessário para nós. Rádio Cruzeiro presente, boa noite. Doutor Tiago, a saúde, então, ela tem solução. Tem solução. Tem solução. Tem que acreditar, tem que trabalhar muito. E talvez, é o que fica mais gritante, aqui não falar mal de ninguém, mas está faltando as pessoas certas para conduzir a saída desse atoleiro. Três propostas. Abertura dos postos em horários alternativos. À noite, sábados e feriados. Mas não é abertura de um posto na cidade, de 2 postos na cidade. Tem que ser um por região, tem que ser 2 por região. Não adianta um só. Então, abertura dos postos em horários alternativos. Segundo, grande mutirão de consultas e cirurgias para diminuir, desafogar essa demanda reprimida. Como é que foi feito lá no Dr. Pedro? Lá na gestão do Fogaça, como é que foi feito? Lá na gestão do Fogaça foi feito assim, por exemplo, exames, tomografia, ressonância. A prefeitura contratou a valor SUS, a valor pago pelo SUS, de laboratórios de imagem privados. Em que horário? Meia-noite, meia-noite e 30. Custo mais baixo. Custo mais baixo. O cara vai estar lá fazendo, o cara vai estar lá com todo o equipamento, vai estar gerando emprego e renda. E quem está precisando, não interessa o horário, se para cá 2, 3 da manhã, o cara vai estar lá esperando. Mutirão de consultas e cirurgias. E terceiro, reabertura de 3 hospitais. 3 hospitais. Infelizmente já não tem nem mais como falar do Álvaro Alvim. Não, já foi. Porque já foi. Mas 3 hospitais.
Parque Belém, Hospital Porto Alegre e Beneficência Portuguesa. Então, três medidas que melhoram muito a situação da saúde em Porto Alegre. Mas o Porto Alegre não está com os baianos lá na gestão? O Porto Alegre tá Mas não tomando está as pernas. não tá com o SUS, né? Não tá nem deve estar funcionando 10, 15% do que já foi o hospital. E aquele prédio é público, né? Aquele prédio é da Fundação da FPE, da Fundação de Servidores Públicos de Porto Alegre. Mas olha só, aquele prédio tem uma situação, aquela região ali tem uma situação que já foi entabulada em algum momento lá com o Dr. Pedro, que é o seguinte, que é a possibilidade de ser uma UPA no centro da cidade e desafogaria as UPAs. Hoje, se o cara passa mal, tem um problema clínico e vai para o HPS, e eles identificam que não é trauma, eles mandam o cara para Lomba do Pinheiro, mandam para Restinga. Tu tens que ter uma UPA no centro da cidade. E lá poderia ser uma UPA com leitos de retaguarda. E a outra coisa que é gritante, que eu não sei como é que não fez isso, é pegar os pronto atendimentos, como por exemplo o Pax, a Lomba do Pinheiro, a Bom Jesus, e fazer as adequações físicas que precisam ser feitas e cadastrar como UPA. É 200 mil reais cada um, vai entrar por mês a mais. São cerca de 20 milhões de reais por ano. Então, se a situação está difícil, e é difícil realmente o financiamento do SUS, 20 milhões faz toda a diferença. Claro, faz cada centavo, né? E como o senhor coloca aí tanto tempo de espera, quantas famílias tiveram a perda de parentes, às vezes uma coisa que é simples, aí demora 3, 4 anos, o cara morreu, perdeu. O câncer é um exemplo. Meu pai faleceu com câncer aos 59 anos, mas enfim, talvez se tivesse o tratamento adequado, a rapidez necessária, não tivesse a demora que ele teve para alguns exames, talvez pudesse ainda estar aqui. Doenças curáveis que se tornam doenças incuráveis pelo transcurso de tempo. E outra, o tratamento é mais caro. Tu tirar um pólipo do intestino de uma pessoa é um custo, tu fazer uma cirurgia de câncer nesse intestino, o custo é bem maior. Então, se tu não age na prevenção ou no tratamento precoce, o teu custo da saúde ele é muito mais caro. Muito. Hoje as pessoas têm até medo de procurar o atendimento, fazer os exames preventivos, porque já sabe que vai lá, vai fazer exame, vai pedir um exame. Tem pessoas que entram em parafuso, entre depressão, até fazem bobagem, se matam, preocupado com essa doença para não sofrer. Isso é o fim da várzea, né? Isso é mais do que jogar a toalha em relação à questão que a gente vive da saúde. A gente aqui, tem pessoas aqui que estão contribuindo aqui com o debate. Olha só a Elis Lima, ó. Como disse a Silvana, a reabertura dos postos de saúde fechados é importante. Só que na Cruzeiro são 5, ó. Vamos lá. O último agora, o Cruzeiro no IP Barracão, da Mato Grosso, da Orfa 2, Vila Gaúcha, e a Tronco aqui, o senhor conhece muito bem, na frente da Vila do Birinha. Cara, foi anunciado em 2023, em alto e bom som, o senhor estava na plenária do AP, que o prefeito, aliás, o secretário Fernando Ritter, anunciou que já teria 600 mil reais autorizado pelo prefeito, que estava numa agenda em Brasília, e tinha mais 2 emendas de 2 vereadores que lá se manifestaram com doação de 50 mil reais, que era o Freitas, José Freitas, que é um grande parceiro da saúde, é o vereador que mais destina dinheiro para a saúde aqui, que mais tem zelo pelo postão, o vereador José Freitas. E o outro, que era o Pablo Melo, que levantou a mãozinha lá e disse que ia destinar 50 mil para a saúde. Então, se tinha 600, mais 50 de cada um, 700. 2023, não conseguiu se fazer a contratação, houve visita que nós acompanhamos com a engenheira do IB Saúde, também com o doutor Oli, que é da direção do IB Saúde, tesoureiro, esteve aqui, sentado onde o senhor está, a gente fez uma reunião aqui, e eu levei eles para conhecer o posto de saúde fechado.
ficaram de fazer um projeto, apresentar e começar a reforma. E aí lá se vão 2 anos, mais de 2 anos, e o posto de saúde fechado. As pessoas tendo que descer aqui, como diz a Elis Lima aqui, que é agente de saúde, 1.000 atendimentos numa unidade de saúde diária. Não tem funcionário, não tem estrutura física, não tem espaço físico, não tem banheiro no entorno, não tem água. O espaço, combinar com a sua agenda, com os demais pares, com os deputados que queiram participar. Eu preciso só que vocês me formalizem, eu faço a solicitação para a comissão, ela é aprovada na semana seguinte, e aí fica só para marcar a data por vocês. Então fica registrado aqui, você que está nos assistindo, vai compartilhando essa live, você que está nos escutando pelo aplicativo também vai nos acompanhando, porque em breve a gente vai estar divulgando aqui essa audiência da Assembleia Legislativa, através do deputado Dr. Tiago, para que a gente aqui no auditório do Postão trate das 5 unidades que foram fechadas e que tanto faz falta. Me preocupa muito porque nós estávamos na linha de frente na pandemia do Covid. Nós estamos muito, muito preocupados porque já está, quando começa a chegar na volta de casa, pessoas infectadas com a dengue, tem que acender o sinal vermelho. Então, assim, ó, essa audiência é para ontem, a tua participação é importante se acompanhar, seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o Dr. Tiago, porque 99,% das suas publicações diz respeito à saúde, o que nós estamos tratando aqui com grande importância e relevância. Então, deputado... Porque daí fica preto no branco, tu entendeu? Assim, ó, o que tem? 5 unidades fechadas. Qual é o problema da abertura? O problema é recurso para reforma. Aí nós vamos ter lá os parlamentares. Quem é que ajuda nisso? O Zé Freitas vai ajudar, eu vou ajudar, desde que o município e a prefeitura se comprometam a pegar esse recurso e gastar com o que foi combinado ali, junto com a comunidade. Então, não, nós não vamos fazer porque nós não queremos fazer. Bom, mas aí a comunidade já está sabendo os óbices do processo, né? Então, e daí fica tudo muito claro, muito transparente, né? Na relação com a comunidade, que é fundamental. Não, e é uma agenda que é proativa, né? É propositiva, apontar para a prefeitura. Também importante a presença deles aqui com representação. Quero fazer esse convite, se o secretário Fernando Ritter tiver disposição de vir na região, reunir com as lideranças do FROP, ou mesmo aqui fazer um debate aberto aqui na Rádio Cruzeiro, para que todos possam estar ouvindo, acompanhando. Também o convite está feito. Vou formalizar esse convite, que é muito importante, para que eles também não fiquem achando que a gente está aqui fazendo entendimento que é só pauleira. Aqui não foi falado nenhuma inverdade, não foi feito nenhum ataque. Mostrado com dados, trazido informações aqui com o Dr. Tiago, que foi apontado sugestões, propostas para que a prefeitura possa melhorar o seu atendimento e também não chegar nesse extremo de jogar a toalha e entregar para o Estado, que na opinião do Dr. Tiago é a melhor alternativa no momento, dada a situação que está. Nós pensamos um pouco diferente, porque nós acreditamos ainda que dá para se resgatar, garantir que os conselhos, tudo que foi construído na municipalização não se perca, porque a gente vê os serviços do Estado tão distante, a situação tão complicada, mas enfim, faz parte do debate que nós temos que fazer e enfrentar, daqui a pouco ser convencido do contrário. Não é, de forma nenhuma, Michael, não é o ideal, não é o ideal. Mas frente ao momento e à situação que nós estamos, volto a dizer, é o possível. É o possível. Obrigado pelo espaço. Fico à disposição de vocês, fico aguardando o ofício de vocês, a nota de vocês, no sentido de me provocar para a audiência pública. E em 2 semanas a gente está pronto para realizá-la. E aí, vocês tendo o espaço fornecido pela municipalidade, a gente não tem problema nenhum de trazer a estrutura da Assembleia para cá e fazer aqui. Agradecendo então aqui o Dr. Tiago, um soldado
da saúde aqui de Porto Alegre, do estado, tem muito a colaborar e eu acho que os nossos governantes deveriam ouvir mais esse deputado aí que é do métier, é doutor, trabalhou em todas as pontas aqui da nossa cidade e eu tenho certeza absoluta que no futuro bem próximo a sua contribuição com Porto Alegre será muito maior. Agradecer a todos que compartilharam, que nos assistiram, irão nos assistir, fazer esse apelo, vai compartilhando, copia ali o linkzinho no WhatsApp, manda para os amigos, para os parentes e, acima de tudo, nos acompanhe, porque a saúde, essa luta, ela não começou ontem, ela não vai terminar amanhã e a presença de todos, especialmente os usuários como nós, a participação é de extrema importância nessa batalha, porque essa batalha é de todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e seus familiares. Até a próxima. Tchau. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior.